vou ser redundante, né? Não é de hoje que a gente avisa, é de muito tempo que a gente avisa, e infelizmente este governo que se encontra aí não fez nada para resolver. Existe um primeiro mandato de Fátima e um segundo mandato de Fátima. O segundo mandato de Fátima, eu digo há muito tempo, não é deste ano, eu digo já há pelo menos 2 anos, que o sentimento da população, me desculpem a palavra que eu vou usar, é que ela apertou o botão do foda-se e seja o que Deus quiser. Outro exemplo que eu venho usando há muito tempo, me desculpem também a palavra vulgar que eu vou usar, é que nos carros tem aquele PQP que a gente pega para se segurar quando o carro está dando uma curva em alta velocidade ou quando está capotando. Eita porra. Também é o mesmo sentimento. A governadora resolveu fazer estritamente política no segundo mandato. Os ganhos que Fátima teve fiscalmente no primeiro mandato se perderam por completo no segundo mandato. É um governo que não tem nada a se entregar. O que ele diz de entrega é a recuperação de menos de 2.000 quilômetros de estrada que ainda não está concluído. É a grande obra do governo Fátima. É um caos em todas as áreas, menos a segurança, que também tivemos números positivos. O resto é um desmantelo. E aos 45 do segundo tempo, querer um aumento de 50% do limite para remanejar a verba por excesso de arrecadação, quando a gente sabe, e o próprio secretário disse que há um déficit de quase 1,5 bilhão no orçamento desse ano, Luiz Henrique, é brincar com a população do Rio Grande do Norte. Por isso que o vice-governador do estado, Walter Alves, pensa seriamente em não assumir o mandato em 1º de abril, ou no final de abril. Porque eu disse aqui ontem, e tive a confirmação, que ele tem medo de estourar uma bomba no colo dele e ele marcar a sua vida política e do pai, que foi o governador que deixou o governo do estado com o maior índice de aprovação até hoje, a carreira política e o nome. Porque corre o risco de no primeiro mês ele sentado na cadeira do governador, Fátima deixar o presente dele não ter condições de pagar o funcionalismo público. Os números são assustadores. Segundo os estudos apresentados a Walter Alves, a folha de pagamento vai estar em abril de 1 bilhão e 200 milhões de reais, fora todos os projetos e orçamentos para botar a execução do realinhamento da folha salarial de categorias, principalmente da educação. É uma situação caótica que, infelizmente, a gente tem que compartilhar, porque isso causa um efeito devastador no Estado. Tem empresas hoje, Luiz, aqui, Renato Bahia, que não sabem como vai pagar o 13º do funcionário que fornece para o governo do Estado. A média de atraso do governo do Estado hoje é de 4 meses, Luiz e Renato Bahia. 4 meses. 30 dias a mais do que os contratos permitem. Tem gente desesperada, gente indo atrás de dinheiro emprestado a 5%, empresas grandes, com suas finanças completamente comprometidas por causa do governo do Estado. E aí Túlio Lemos trouxe hoje no Diário do RN uma bomba, não é? Que diz que Fátima poderá não mais renunciar. Por quê, Luiz? Porque se Fátima renunciar e Walter não assumir, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, também vai declinar, não assume. Assume o presidente do Tribunal de Justiça e convoca uma nova eleição. Ele tem um prazo de 30 dias para convocar uma eleição indireta. Que os deputados vão eleger o governador do estado, provavelmente de junho a dezembro. E pode ser uma pessoa de fora, inclusive, né? Pode ser uma pessoa de fora. É. De junho a dezembro. E essa pessoa pode arruinar com a vida de Fátima, dependendo de quem venha ganhar. E ela não pode correr esse risco. Resultado, ela declinaria de a candidatura ao Senado dela para continuar no governo do estado. Quando você, Potiguar, imaginou que um vice-governador que sonhou a vida toda em ser governador do estado do Rio Grande do Norte não aceitaria assumir o cargo? Quando? Quando você, Potiguar, imaginou que uma governadora de 2 mandatos, uma das políticas mais vitoriosas da história do Rio Grande do Norte, pode simplesmente abrir mão de renunciar para ser candidata ao Senado
porque não sabe e nem tem a mínima ideia do que poderá acontecer da finalização de 2 mandatos dela como governador do estado. É a roda grande entrando dentro da roda pequena. É você trocar o pneu do carro com o carro em movimento. É isso que a gente está assistindo no Rio Grande do Norte e não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Você que torce a cara para a gente aqui nos comentários políticos, pergunta a alguém do governo do estado qual é a situação hoje. Pergunta. Tenha curiosidade de se informar e veja a situação que nós nos encontramos. É terrível para todo mundo. Ninguém pode comemorar isso. Mas não foi por falta de aviso. Eu vivi para ver um vice-governador do estado não querer assumir o governo. Eu vivi. Eu acho que isso é bom entrar nos anais da história política brasileira para ver quantas vezes isso aconteceu por insolvência de administração. É uma falência generalizada. E o pior, a falência generalizada deixou a própria governadora como refém. Porque a ação de Walter Alves é um cheque. O PT perde a possibilidade de eleger um senador no Rio Grande do Norte, Luiz Henrique. De eleger um senador que para o PT hoje é a causa mais importante do Brasil. É eleger senador para a próxima legislatura. Nacionalmente, para a política nacional. Porque o PL deverá eleger, no ano que vem, pelo menos 20 senadores. 20. E aí é que vai deixar, caso o Lula se reeleja, o governo refém do Congresso Nacional. Aí, abrir mão de uma possível eleição para o Senado, porque não tem como se desvincular do governo do estado. É uma falência. Isso por si só mata qualquer narrativa. Eu queria só acrescentar que, segundo informações, o vice-governador ele pediu uma reunião com o presidente da República e a governadora. Não, ele me disse. Ele quer garantias, correto? Presta atenção, eu liguei para Walter Alves, quarta-feira. Ele me negou, eu nunca disse isso a ninguém, que eu não poderia assumir o governo do estado. Eu disse, então estão inventando, Valtinho? Não procede a informação? Aí eles, BG, o que procede é que eu estou muito preocupado com a situação financeira do estado. Eu pedi números, citou o nome de Jaime Mariz, disse que estava em Brasília, que ia ter uma reunião com o presidente do MDB e que ia pedir uma audiência com o presidente Lula para tentar achar uma saída financeira para o estado do Rio Grande do Norte e ajudar a Fátima, segundo ele, me disse, e ajudar a Fátima a encontrar soluções para essa situação. Ele não me disse que ia renunciar a possibilidade de ser governador do estado. Mas da forma que ele me respondeu, Luiz, está muito claro. E tem um detalhe importante que você lembrou bem sobre o pai dele, o ex-governador Garibaldi. Eu acho que Valtinho tem hoje a seguinte análise, tá? Bom, se eu não assumo o governo, haverá um desgaste político para ele, é óbvio. Mas qual é o menor desgaste político que ele pode ter? Porque, veja, se Walter não assumir, ele pode ser candidato a deputado estadual. Eu discordo de você. Ele não vai ter desgaste político, ele vai ter prejuízo político. Desgaste ele não vai ter.